fato que havia dotação orçamentária, além de que é óbvio que não existe nenhum obstáculo gerado pela União, e sim alguma exigência legal pendente com o governo federal que o município não consegue encontrar solução. A gravidade do fato se encontra na incapacidade do secretário de Saúde em solucionar o problema, haja visto que a obra está paralisada desde maio de 2014. O atual secretário assumiu a pasta em agosto de 2014 e em janeiro de 2015 ele se pronuncia a respeito do programa oficial da Prefeitura na Rádio Bom Jesus AM que o problema ainda se encontra sem solução. Para confirmar a afirmativa do secretário de Saúde, Sávio Saboia da Fonseca, segue com essa representação um arquivo em mídia com áudio do trecho com fala do secretário no programa do dia 7 de março de 2015. Com a paralisação dessa obra, que já dura 9 meses, a mesma já representa os prejuízos públicos acima dos abordados que serão observados a partir de agora nesse documento. O prejuízo financeiro. Conforme as fotografias que ilustram essa representação deste tópico, temos na exposição dos tijolos sem bolso com a deterioração dos mesmos. Temos a necessidade futura de substituir os tijolos para dar seguimento à obra. O tempo que a obra se encontra abandonada, já podemos considerar que boa parte dessas paredes já estão comprometidas para a retomada da obra, mesmo se fosse hoje a retomada. Outro detalhe que flagra o desprezo do município e as empresas que ele contrata com o patrimônio público está na exposição das ferragens não utilizadas às implacáveis ações do tempo. É nítido que o processo de oxidação dessas estruturas de concretagem compromete claramente no aproveitamento das mesmas quando a obra for retomada. Com a notada constatação do estado de deterioração de uma obra pública municipal e a garantia do prejuízo ao erário público, o parágrafo 8 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1977 foi claramente violado, com a prefeita ao omitir-se ou negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Os danos à saúde pública. O abandono irresponsável dessa obra viola diversos artigos do próprio Código de Cultura do município. Ela, além de inacabada, está completamente exposta para diversos fatores que assolam os vizinhos da mesma. O primeiro ponto observado foi constatar que, em frente à placa da obra, se formou um lixão do descaso público, configurando na triste ironia de vermos o que seria uma unidade de atenção básica de saúde, se tornar uma unidade de propagação de endemias como a dengue. Também foi observado que o mesmo recinto está servindo de abrigo para equinos em pleno perímetro urbano do município, o que expõe os moradores a mazelas com uma febre maculosa transmitida pelo carrapato hospedeiro dentre tantos animais em equinos. Obra do esgotamento sanitário do bairro de Amácia. Esta obra já foi tema de protestos e debates nesta plenária legislativa sobre diversos aspectos. Entretanto, vemos neste documento as observações sobre o escopo da defesa do patrimônio público e os transtornos causados pela obra motivados pela notória ineficiência do atual governo em conduzir obras públicas, seja de pequeno porte, e com essa de grande porte o CAL que instituiu no citado bairro. Devido aos diversos debates realizados sobre essa obra, vou me ater de me aprofundar nas informações iniciais desse projeto, que foi conveniado com a Fundação Nacional de Saúde no valor total de R$ 11.540.000, tendo o governo citado a mesma na ordem de R$ 9.600.000, com a empresa construtora Davidson. As obras se iniciaram e bastaram somente 30 dias de atividade para se iniciar o calvário dos moradores do bairro.
em diversos casos em que o prejuízo aos cofres públicos ficaram evidentemente irreversíveis. Devido à complexidade da obra, abordaremos nesta denúncia os casos que representam os maiores prejuízos tanto para os cofres públicos como para os contribuintes residentes nos bairros. A destruição das ruas do bairro e o asfalto na porta. Consta no projeto da obra que a empresa contratada tem a obrigação de deixar as ruas do bairro no mínimo da mesma maneira que encontrou depois da fase de escavações para o trabalho de instalação dos tubos e manilhas do sistema. E conforme todos os vereadores desta casa, assim como todos os moradores deste bairro, o resultado deixado pela empresa Davidson viola claramente essa exigência do projeto que cabe salientar, está previsto na planilha orçamentária que o município paga à empresa. A qualidade da obra executada pela empresa passa a ser muito duvidosa quando temos moradores que protestaram contra o esgoto que estavam sendo retidos nas caixas de passagens e inserção instaladas e retornando para dentro das suas residências. O agravante dessa situação se encontra no episódio ocorrido na véspera da eleição de 2014, em que, diante da gritante rejeição da comunidade do bairro, com a situação caótica em que vivem até hoje, digam-se de passagem, a prefeita, em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, asfaltou 3 quilômetros de ruas, executando assim uma obra que era obrigação da Davidson. Ainda cabe salientar que, assim como em toda a sede do município, a tubulação de aliança no mesmo bairro terá que ser substituída. E mesmo sabendo que todas essas ruas terão que ser novamente cavadas, o governo se mostrou incapaz de planejar a execução das duas obras simultaneamente, tendo a necessidade de abrir e fechar nas escavações somente uma vez para as duas obras. Mesmo sabendo que todas as ruas do bairro serão novamente cavadas para a troca da tubulação de aliança, a prefeita permitiu que o Estado desperdiçasse recursos financeiros com o asfaltamento de ruas que serão reabertas a qualquer momento. Execução de pavimentação. A reposição do pavimento deverá ser iniciada logo à conclusão do reaterro compactado e regularizado. A construtora deverá providenciar as diversas reconstruções ou reparos de qualquer natureza de modo a retomar o executado igual ao que foi removido, demolido ou rompido. Na reposição de qualquer pavimento, seja no passeio ou no leito calçável, deverão ser obedecidos o tipo, as dimensões e a qualidade do pavimento encontrado. A reconstrução do pavimento implica a execução de todos os trabalhos coletados e afins, tais como recolocação de meios-fios, tampões, bocas de lobo e outros eventualmente demolidos ou removidos para a execução de serviços. O pavimento, após concluído, deverá ser perfeitamente conformado ao grade de seção transversal do pavimento existente. Não serão admitidas irregularidades ou saliências a prefeito de conversar futuros abatimentos. As emendas do pavimento reposto com o pavimento existente deverão apresentar perfeito aspecto de continuidade e, por caso, deverão ser feitas tantas reposições quanto forem necessárias sem custos adicionais à prefeitura, até que haja mais abatimentos na pavimentação. Diante desse grave fato, evidentemente que o contribuinte constituinte pagou 2 vezes pelo mesmo serviço. Haja visto que está previsto na planilha orçamentária os recursos para deixas executais a parte do serviço, e não o governo do Estado, além de ter que arcar com uma nova pavimentação nas ruas que foram asfaltadas dentro do contexto eleitoral. Nesse caso, restou evidentemente e inequívoca que a prefeita violou 2 parágrafos do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967, sendo que a prefeita, ao agir deliberadamente de maneira que era previsto como consequência o dano ao erário público, ela, sem dúvidas, violou o parágrafo 8 ao omitir-se ou negligenciar a defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura.
prefeita ainda, ao prometer em véspera de eleição asfaltar 9 quilômetros de ruas do bairro, e somente cumpriu 3 quilômetros, e até hoje o asfaltamento não foi concluído, ela, sem dúvida, que ludibriou os cidadãos do bairro, que a apoiaram na época, o que, sem dúvida, ela pisoteou no parágrafo 10, ao proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Construção da estação elevatória fora do local previsto ao projeto. Outra polêmica envolvendo essa obra se deu no final do ano 2014, em que os proprietários de uma grande área na altura do bairro Parque Trevo ingressaram com uma ação judicial contra o município, devido ao claro descumprimento do projeto pela empresa, no qual o local para a construção de uma estação elevatória foi alterado sem o menor critério para outro lado da Avenida Governador Roberto Silveira. Com isso, a Justiça impediu a irregularidade do feito e decidiu pela suspensão da construção da estrutura elevatória. Se levarmos em consideração que a empresa chegou a iniciar a construção do cômodo para elevatório e a Justiça já determinou pela suspensão do mesmo, fica nítido que esse descumprimento do projeto representa um sério prejuízo aos cofres públicos. Haja visto que, com essa suspensão, a obra permaneceu em seu curso, o que representa que a empresa teve que providenciar um outro local para essa elevatória e dar seguimento à obra. Outro fato relacionado a essa polêmica confirma o prejuízo causado pelo equívoco dessa parte da obra. Bastando observar que antes do início da construção dessa estação elevatória, que foi suspensa pela Justiça, a empresa havia feito o corte do asfalto em extensão, partindo da esquina da rua Guaçuí, chegando até próximo à quadra de esporte do IFE. Esse corte foi completamente desperdiçado ao passo pelo meio do andamento dessa parte da obra. A empresa decidiu construir a estação elevatória no outro lado da via, tendo que realizar o mesmo corte para a instalação da tubulação também no outro lado da via. Além do prejuízo financeiro aos cofres públicos constatado neste tópico, ainda podemos constatar que o governo e a empresa não têm a menor capacidade de planejamento e execução de um projeto complexo como este. Os transtornos causados aos moradores do bairro. Desde o início da fase da escavação da obra, os moradores do bairro vêm passando por um calvário insolúvel na vida desses cidadãos. O bairro que outrora era um dos mais valorizados do município por suas amplas ruas e as condições aprazíveis de vivência, agora se tornou hostil e insalubre para os cidadãos que lá residem. A prefeita, em seu arroubo eleitoral, somente teve coragem de comparecer no bairro no mês de setembro de 2014, na véspera da eleição, dando certo que os contribuintes do bairro estão penando com a poeira e as ruas esburacadas desde novembro de 2013. E para agravar a conduta incompatível do cargo em um claro desprezo pelo decoro público, a prefeita ainda prometeu asfaltar 9 quilômetros de ruas. No entanto, ela somente conseguiu cumprir 1/3 de sua promessa. Essa própria Casa de Lei chegou a promover 2 audiências públicas, convocando os representantes da empresa e os responsáveis do Poder Executivo pela fiscalização da obra para ouvirem as queixas e protestos da comunidade. No entanto, as mesmas somente foram realizadas entre outros moradores do bairro e os vereadores, conforme imagens aqui foi realizada no dia 27 de março. O Poder Executivo desprezou por completo uma convocação do Legislativo em uma clara violação do parágrafo 3 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1957, que versa o seguinte: desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informação da Câmara quando feitos a tempos e em forma regular. Somente o item acima relatado por si só seria o suficiente para casar o mandato da prefeita do município. Porém, temos ainda em nossa fundamentação
os apontamentos que mostrarão de maneira inequívoca a violação de outros parágrafos do mesmo artigo 4º. O uso de máquinas e funcionários da empresa para fins políticos pessoais da prefeita. Em pelo menos 2 vezes, a prefeita do município foi flagrada com máquinas e servidores da empresa Davidson, atuando dentro dos limites de sua própria residência, fatos que comprovam de maneira cabal e irrefutável que ela cometeu em benefício próprio os crimes de peculato e de improbidade administrativa, conforme relataremos abaixo. O primeiro flagrante foi dado no dia 1º de maio de 2014, feriado nacional do trabalhador, e essa máquina com seu operador dava expediente nos domínios residenciais da prefeita. As imagens em foto e vídeo que acompanham essa denúncia não deixam dúvidas que com uma máquina com um adesivo inscrito como a serviço da Davidson estava saindo de dentro da casa da prefeita, ao passo que, por ser feriado e com a obra parada desse dia, essa máquina deveria estar guardada dentro do pátio do canteiro de obras da empresa e não na casa da prefeita. Tal afirmativa está no fato dessa empresa ser de São Gonçalo. Em sua presença, Bom Jesus de Tabapuana tem como único objetivo em executar a obra do projeto de saneamento do bairro Via Márcia. A prefeita, ainda para ter condições de prestar serviços diversos em Bom Jesus de Tabapuana, a empresa também, teria necessidade de instalar uma filial com um alvará e suas exigências legais cumpridas para a atividade. E essa empresa, sem dúvida, que não tem essa filial em Bom Jesus de Tabapuana, ficou nitidamente configurado o uso pessoal de recursos públicos através de uma empresa contratada pelo município com recursos federais. Outro flagrante de gravidade muito maior foi a recepção promovida pela prefeita no dia 22 de agosto de 2014, ocasião a qual a mandatária do município parou praticamente metade da prefeitura para ter um grande público na recepção dos candidatos Marco Antônio Cabral e Paulo Melo. A prefeita, além de ter determinado a presença dos secretários contratados e comissionados, ela também ordenou que os funcionários das empresas terceirizadas pela prefeitura também encerrassem suas atividades às 13 horas para que todos se fizessem presentes em sua casa. E dentre essas terceirizadas tivemos a Davidson como prova cabal e irrefutável deste fato denunciado. Conforme gravação e fotografias que acompanham essa denúncia, temos um funcionário da empresa Davidson que admitiu que os funcionários da empresa foram dispensados para receber os deputados. E conforme fotografia que segue nesta peça, o mesmo se encontra dentro da residência no dia do evento. Esse fato é alvo de mais um grave processo eleitoral contra a prefeita, no qual ela responderá pelos crimes de abuso de poder político e autoridade e por improbidade administrativa. Ainda cabe salientar que nesse dia tivemos quase todos os vereadores da base governista presentes na casa da prefeita, no mesmo evento. Portanto, os senhores são testemunhas oculares deste crime de responsabilidade cometida pela prefeita do município. Sobre esse fato da recepção eleitoral na residência da prefeita com os servidores da Davidson, requeiro dentro da forma regimental que a mesa diretora solicite ao Ministério Público Eleitoral de nossa 95ª Zona Eleitoral as cópias dos documentos com provas e depoimentos somente no que se refere à participação da empresa Davidson na ação de investigação judicial
Conforme bem relatado acima, a prefeita, além de violar os parágrafos 3, 8 e 10, ela ainda agride a legalidade ao violar também o artigo 7º, sendo certo que ela, ao permitir que uma obra pública viole no mínimo 2 artigos do Código de Postura Municipal, e chegando a expor os contribuintes a problemas de saúde como dengue e infestação de pragas insetos em uma obra parada com o PSS do loteamento de Isaías, além, é claro, do mais grave, ao utilizar máquinas de funcionários da empresa Davidson em sua própria residência com fins políticos e pessoais, ela, sem dúvida, se agiu praticando contra a expressa disposição de lei, ato de competência ou omitiu-se na sua prática. Considerando que esse requerimento contém essas graves violações legais cometidas pela prefeita do município, chega ao conhecimento de vossas excelências na forma regimental, espera-se, desta Casa de Lei, que se proceda de maneira a qual somente a defesa pela legalidade e o interesse público legitimado pelos denunciantes seria capaz de proporcionar à sociedade um julgamento político pelos atos ilícitos praticados pela prefeita do município. Espera-se que, para melhor apreciarem este caso, que se leve em consideração a insatisfação popular existente em ambas as comunidades citadas nessa denúncia, e para que os senhores vereadores tenham totais condições e rigor para conduzir esse processo político-administrativo, comunico aos mesmos que todas as violações legais relacionadas à obra de saneamento do bairro de Amácia já se encontram devidamente representadas no Ministério Público Federal, com a mesma sendo investigada pela Polícia Federal desde abril de 2014, conforme IPL do Inquérito Civil Federal número 1-30.004.001.110/2013-70. Vejam bem, senhores vereadores, para o Procurador da República encaminhar o inquérito civil do Ministério Público Federal para que a Polícia Federal investigue, é que temos um grande e grave indício de violação criminal existente na condução do projeto, e não menos equívocos de procedimentos administrativos e orçamento na condução da obra. A situação apresenta enorme gravidade se observarmos que essa obra de saneamento do bairro de Amácia é o maior projeto já conveniado entre o município de Bom Jesus e o governo federal, e a maneira irresponsável e inconsequente com que o governo vem permitindo na condução da mesma, fatalmente teremos sérios problemas futuros para a obtenção de novos convênios com a União. Sobre o caso da obra do PSF do loteamento de Isaías, cabe considerar que estamos vivendo uma grande e grave crise gerencial em nosso município de saúde pública, e uma unidade estratégica como essa desafogaria substancialmente o atendimento médico em outras unidades e no próprio Hospital São Vicente de Paulo. Das violações legais, partindo do pressuposto dessa representação que levo até vossas excelências, e tendo a mesma com base de julgamento do Decreto-Lei 201 de 1967, vislumbra-se descumprimentos legais inequívocos partindo do artigo 4º diverso seguinte. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar nos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. 5. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular,
a proposta orçamentária. C. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar a defesa de bens, renda, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. 9. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara de Vereadores. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade do decoro do cargo. Da fundamentação. Conforme os apontamentos acima relatados, temos plena convicção que o artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967 foi claramente violado em 4 parágrafos que podemos argumentar abaixo. Parágrafo 3º. A prefeita Maria das Graças Ferreira Mota, ao determinar consentir ou negligenciar-se da participação do Poder Executivo da audiência pública realizada no dia 27 de março de 2014, ela, sem dúvida, que desatendeu sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular, violando assim o parágrafo 3º do artigo 4º. Parágrafo 10º. A prefeita do município, ao permitir que uma obra pública paralisada viola diversos artigos do Código de Posturas Municipal, se ela mesmo sabendo que a empresa deve tem a obrigação de reparar as ruas danificadas no bairro Liamarque, e mesmo assim ela permite que o Estado custeie o afastamento de 3 quilômetros de ruas, e se ela utilizou a máquina e servidores da empresa Anderson para atender seus interesses pessoais, dentro do recinto de sua residência, ela, sem sombra de dúvidas, que praticou contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ao omitir-se na sua prática, violando assim o parágrafo 7º do artigo 4º. Parágrafo 8º.